Pessoal, nosso terceiro vídeo aqui, nossa terceira parte, falando aqui sobre as questões da medida provisória 927 de 2020, que foi decretada agora, né, recente, saindo do forno. Muitas pessoas têm perguntas, muitas pessoas têm dúvidas, então eu estou esclarecendo. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo picotado por partes para que os vídeos fiquem mais curtos e você possa ir direto para a parte que te interessa. Então, eu já falei do teletrabalho no primeiro vídeo. O segundo vídeo, o vídeo anterior, eu falei sobre as questões de férias individuais e coletivas, que tá ali no capítulo 3 e 4. E agora eu estou falando vou falar do capítulo 5, 6 e 7, tá? O capítulo 5, pessoal, do aproveitamento e antecipação de feriados, ok? Então, no artigo 13, o que fala? Durante o estado de calamidade pública, os empregadores poderão antecipar o gozo de férias de feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e municipais e deverão notificar, por escrito ou por meio eletrônico, o conjunto de empregados beneficiados com antecedência de no mínimo 48 horas mediante a indicação expressa dos feriados aproveitados. Aqui está dizendo o seguinte, olha, em vez de você usufruir do feriado de 7 de setembro, nós vamos antecipar, tá? Então, é como se você estivesse usufruindo desse feriado agora, tá? Você tem que daí notificar por escrito, falar, olha, né, empregado, é o seguinte, eu estou antecipando 7 de setembro, eu estou antecipando o 2 de novembro, eu tô antecipando o 15 de novembro, tá? Isso aí você já vai, quando vier o dia, você já não vai trabalhar, porque é como se você estivesse usufruindo agora, tá? É isso que esse artigo de 13 me permite, tá? Aqui, pessoal, outra coisa que é importante falar nesse capítulo 5 é o seguinte, que tá também, inclusive, no parágrafo 2º. Você não pode simplesmente... vamos dizer, antecipar feriados religiosos, tá? Então, feriados religiosos, você tem que ter o aval do empregado para fazer isso. Então, por exemplo, um feriado religioso aí, dia 12 de outubro, que é a Nossa Senhora da Aparecida aí, da Padroeira do Brasil, tá? Esse é um feriado religioso, ok? Para que você possa antecipar isso nessas condições do artigo 13, você tem que ter o aval do empregado. Mesma coisa, Páscoa, Corpus Christi, essa situação toda, tá? Então, para isso, para antecipar esses feriados, você tem que ter o aval do empregado. Quer dizer, olha, então, se é religioso, somente os religiosos. Os não religiosos, os feriados municipais, estaduais, federais, não precisam desse aval, somente os religiosos, ok? Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui, banco de horas, no capítulo 6, tá? O artigo 14. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º, ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição do regime especial de compensação de jornada por meio de banco de horas, em favor do empregador ou do empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal, para compensação no prazo de 18 meses, contados da data de encerramento do estado de calamidade pública. Ok, calma lá, vamos explicar isso aqui, tá? Você deve ter banco de horas, certo? Como é que tá funcionando o banco de horas hoje em dia, tá? Principalmente com a reforma trabalhista. Você tem um banco de horas tácito, tá? Normal, banco de horas normal, sem estar nessa questão excepcional. Você tem banco de horas tácito, que ninguém fala nada, não tem nada por escrito, mas está acordado entre vocês, você e teu empregador tacitamente, de forma verbal, que você pode compensar, fazer compensações, né? Então, em vez, por exemplo, do teu empregador te pagar hora extra, você faz banco de horas e vice-versa. Se você precisar sair antes, alguma coisa, você fica lá com horas em a ver com o teu empregador, certo? Quando não tem nada escrito, geralmente você é dentro de um mês. Então, ou seja, dentro de um mês você pode usufruir desse banco de horas, tá? Seja então você empregado saindo antes da jornada, seja empregador cobrando para que você fique além da jornada. Mas tem esse um mês, tá? O prazo é um mês para isso. Quando é acordo individual escrito, antes era tácito, era verbal só. Quando é escrito, você tem esse prazo semestral. Então tá lá no teu contrato de trabalho que pode ter a questão do banco de horas, tá? Então você tem 6 meses para usufruir desse banco de horas, se não expira, para os dois lados.
tá? Ou você saindo antes da jornada, ou o teu empregador te pagando hora extra, tá? Você tem 6 meses, um semestre para fazer isso, ok? E das negociações coletivas, que geralmente tendem a ser a 1 ano, então o período é maior, tá? O que está acontecendo aqui? Nesse caso, você pode ter um banco de horas e vai funcionar para os dois lados, ok? Você tem o banco de horas, por exemplo, que se você é empregado, não tem nada a ver, tá tudo redondo com o teu empregador, você pode vir a dever para ele horas, tá? E aí, você, por exemplo, vamos dizer que você ficou 5 dias fora, né? Então, esses 5 dias aí, de uma jornada de 8 horas, vezes 5 vezes 8, né? Você já multiplica aí quanto que você vai ter que fazer de expediente a mais sem receber hora extra. A recíproca também é verdadeira. Então, para empregadores que estão devendo para os seus empregados, né, banco de horas, que o empregado está com crédito, ele pode vir a descontar dali, tá? E ele não tem que compensar essa jornada depois. Então, o banco de horas vai funcionar para os dois lados. E como é que vai funcionar isso de prazo? Porque eu falei dos prazos normais. Aqui é um prazo diferenciado. Você vai ter 18 meses a partir do dia em que a calamidade pública cessar. Então, vamos, por exemplo, supor que a calamidade pública vai cessar dia 31 de março. Do dia 31 de março em diante, você tem 18 meses para pedir do seu empregado ou do seu empregador esse banco de horas. Se não for dentro desses 18 meses, vai precluir o direito. Você não vai mais ter direito de exigir. Não pode ficar o empregado lá à mercê do empregador 8, 9, 10 anos. Não é essa a ideia. São 18 meses, tá? Se em 18 meses ninguém compensar essa jornada, seja um empregado, seja um empregador, elas vão precluir o direito. Beleza? Mas pode banco de horas sim. Eu tenho comigo que muitas pessoas vão acabar utilizando essa modalidade, tá? E pode ser por aqui que está dizendo que pode ser por meio de acordo coletivo ou individual formal, tá? Então não precisa o sindicato estar envolvido. Pode ser novamente entre empregado e empregador esse contrato informal, tá? Beleza? Outra coisa aqui, pessoal, continuando. Parágrafo 1º. A compensação de tempo para recuperação do período interrompido poderá ser feito mediante prorrogação de jornada em até 2 horas, que não poderá exceder a 10 horas diárias. Então, aqui nós entramos mais ou menos na mesma regra das horas extras. Se eu, empregado, estou devendo para o meu empregador horas, então eu posso vir a cumprir o horário pós-expediente. Daí vai ser acordado entre as partes. O máximo são 2 horas, tá? E o máximo da jornada são 10 horas, tá? Então, eu não posso... Se eu tenho um expediente, por exemplo, de 8 horas, eu posso fazer no máximo mais 2 horas a mais para cobrir esse banco de horas, tá? É isso aí que pode acontecer, tá? Parágrafo 2º. A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo. Então, aqui, para mim, ele pouco se contradiz, assim, porque aqui no caput, no artigo 4º, ele está falando que precisa estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual. E aqui no parágrafo 2º ele já dispensa isso. Então, é uma contradição muito grande para mim. O que para mim tornaria esse parágrafo 2º meio nulo, né? E nulo também no sentido também de inconstitucional, porque você está assim sobreparando uma situação que pode estar dentro de uma convenção coletiva do trabalho e você simplesmente está ignorando isso, né? Então, como aqui visa, não é muito pode não ser muito em benefício do trabalhador, eu tenho comigo que exatamente por você passar por cima das normas coletivas, né, de trabalho, deveria ser inválido, né? Mas até agora não decretaram, até o dia 23 de março de 2020, né? Às 15h15 ainda não decretaram isso, não revogaram, então tá valendo ainda, tá? Beleza, pessoal? O capítulo, nós falamos do capítulo 6, que é banco de horas, agora nós vamos para o capítulo 7, da suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, tá? Então, o que diz aqui? Artigo 15. Durante o estado de calamidade pública, a que se refere ao artigo 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de exames médicos, ocupacionais, clínicos e complementares, exceto nos exames demissionais. Ou seja, se você está entrando numa empresa agora, você está dispensado de fazer o exame adicional médico, tá? Só não pode demissional, o demissional precisa. O demissional é obrigatório, tá? Da admissão e algumas ocupacionais, assim, e essa questão de
Algumas empresas fazem durante todo o curso do trabalho, eles fazem esporadicamente esses exames médicos aí, esses estão suspensos. O obrigatório só está o demissional, ok? Parágrafo 1º. Os exames a que se refere o caput serão realizados no prazo de 60 dias, contados da data de encerramento do estado da calamidade pública. Se não é obrigatório o exame admissional, né, só o demissional, mas o admissional não é obrigatório, e nem aqueles de acompanhamento ao longo do contrato de trabalho, então quando que eu vou fazer esses exames? Qual que é o prazo para isso, né? Se eu estou para entrar na empresa e não é obrigatório agora, estão suspensos. O prazo é 60, você tem até 60 dias após terminada a calamidade pública. Então, novamente, no nosso exemplo, se a calamidade pública durar até o dia 31 de março, você tem mais 60 dias para fazer esses exames admissionais, tá? Ou então de cotidiano, rotineiro, se a empresa adotar essa sistemática, ok? Parágrafo 2º. Na hipótese de o médico coordenador de programa de controle médico e saúde ocupacional considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, o médico indicará ao empregador a necessidade de sua realização. Ou seja, tem essas suspensões, mas se o médico dizer, não, eu preciso fazer esse exame nesse trabalhador de qualquer forma, então daí nesse caso, com o aval médico, né, você pode então realizá-lo, tá? Parágrafo 3º. O exame demissional pode ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias. Lembra que eu comentei que às vezes eu tenho esses exames periódicos dentro da empresa, que não é só o admissional? Então, se esse exame periódico for feito dentro dos últimos 180 dias, eu não preciso fazer o exame demissional, eu vou aproveitar esse exame, tá? Então, se eu fiz um exame de rotina aí pela empresa nos últimos 180 dias, eu estou dispensado de fazer o demissional e pode-se utilizar esse exame, tá? Artigo 16. Durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados, previstos em normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho. Algumas profissões exigem que você faça constantes upgrades, assim, melhoras, e dê palestra, ouça palestras, entenda como é que está funcionando o IPI, entenda como é que está funcionando a questão de segurança e saúde do trabalho. Essas palestras que são obrigatórias em certas áreas, né, de profissionais, elas estão dispensadas, tá? Então, elas não precisam ser realizadas, tá? Qual que é o prazo? O parágrafo 1º fala: os treinamentos de que trata o caput serão realizados no prazo de 90 dias, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. Então, novamente, aquela mesma logística. Se a calamidade pública termina dia 31 de março, a partir desse período eu tenho 90 dias para realizar, né, esses treinamentos, tá? Vamos lá.